Ó, acho que essa pergunta tem que falar aqui, ó. Gostaria que falassem um pouco do tratamento da síndrome da boca seca, mas tem tem caso de boca seca, viu? Bastante agora. Bom, a síndrome da boca seca tem um nome sofisticado, né? Certa gente dizia Sjögren, né? Fazia até um biquinho para dizer a síndrome de Sjögren, mas o nome do pesquisador era Sjögren. E, pessoal, o primeiro ponto é diagnóstico, né? A gente volta nessa questão, porque a síndrome, ela tem a xeroftalmia, quase travei a língua. Ela tem a xerostomia, tem a xeroftalmia e tem uma doença autoimune associada, que normalmente é a artrite reumatoide. E aí é difícil fechar. Você tem assim muitos exames de sangue que eles são exames que eles marcam doenças autoimunes. Eles não são exames que marcam a síndrome de Sjögren ou a síndrome de boca seca. Então, Cris, isso é complicado, assim, dá sempre uma trabalheira esse processo, porque você vai fechando, vai juntando as peças, o paciente tem a queixa, porque é difícil. O exame mais específico que tem é uma biópsia de glândula salivar, porque a síndrome acontece, de novo, os linfócitos, né? Os linfócitos, eles estão em todas, né? Os linfócitos infiltram as glândulas, não só as glândulas salivares, como as glândulas lacrimais também. E é por isso que deixa o olho seco também. Aí, essa infiltração, ela é generalizada, assim, ela não é só numa glândula. E, claro, você não vai fazer uma biópsia de glândula parótida, uma coisa enlouquecida. Vou fazer uma biópsia de glândula submandibular. E como se sabe que ele infiltra todas, o mais fácil é no lábio inferior, porque você faz uma incisãozinha bem pequenininha ali e já salta 2, 3 glândulas, né? Pessoal, às vezes a gente vê as pessoas complicando um pouco esse procedimento, faz a anestesia regional, anestesia o lábio todo, cara, assim é fácil, né? Faz um botãozinho anestésico ali, 4 pontinhos, uma incisão de 1 centímetro, uma tesourinha ali, você dá uma leve dissecada, já vai aparecer a glândula. E é uma que precisa. Como aparece mais que uma, pega ali 2, 3 glândulazinhas e vai para o laboratório de patologia, tudo igual como se fosse biópsia de qualquer outra coisa, só você descreve. E aí o patologista tem um recurso sensacional, ele conta os linfócitos por campo e tem um cálculo lá que ele faz que se der a conta, tá fechado. Aí sim você consegue juntar as peças, né, para ter uma conclusão da síndrome de Sjögren. E aí o tratamento é muito complexo, assim, porque normalmente a gente usa hidratante oral, né, que é a saliva artificial, na verdade, né, um nome bacana para a gente chamar saliva artificial, porque a medicação que tem para usar tem no colírio, mas não tem para uso oral, que é pilocarpina, tem que mandar manipular e dá um monte de efeito adverso. As pessoas, normalmente, elas não se adaptam, assim, elas não conseguem usar essa medicação. Então, é cuidados bucais permanentes, orientar o consumo de líquido fracionado. É um paciente que está casado com a gente, assim, vai ter que ter atenção permanente. Normalmente, Oi. Vou falar uma coisa que eu uso também, tá? Acupuntura para salivação. Vou te marcar nessa, viu? Se não, claro, imagina, você tem muita coisa para estudar, mas a gente arruma um acupunturista para você. Então, por exemplo, tem uma acupuntura bem fácil que é a auriculoterapia, que é a Lirane que ensina, Lirane Silviano. Tem pontos para saliva e tem pontos de acupuntura sistêmica. Agora, eu não sei decor, porque eu não mexo com isso, mas dá para estimular com laser terapia a glândula salivar, que ela melhora. E tem pontos, você pode colocar no ponto de acupuntura para estimular a saliva, eu não sei qual que é, tá? Um dia a gente chama a Lirane e a gente espreme ela e ela me fala isso. Tem ponto e você pode irradiar na glândula, só que daí é um efeito local. E tem pontos de acupuntura auricular. Agora, por exemplo, o que a gente pode fazer, porque para ser acupunturista tem que ser um especialista.
eu acho que encaminhar ou ter uma parceria com um especialista em acupuntura para a liberação para a produção de saliva é um ganho sem tamanho para o paciente, né? Porque ele não vai ter efeito adverso, porque ele vai começar a ter cárie, doença periodontal, além de todo o desconforto que ele tem. É um ganho, além de equilibrar todo o corpo. Então, só para dizer que eu gosto desse recurso, viu? Olha só, tem duas coisas aqui. Primeiro, eu vou falar com a minha acupunturista, que eu tenho, às vezes, um ombro que me incomoda, eu vou lá, eu sou fã. Eu nunca conversei com ela sobre isso. Na verdade, a minha acupunturista, ela é uma médica mastologista, que está cada vez fazendo menos mastologia e fazendo mais acupuntura. Está mudando um pouco o foco de atuação dela. E outra coisa que eu fiquei pensando, assim, um grupo de pacientes que é muito difícil de ajudar são os pacientes que fizeram radioterapia e que a glândula foi irradiada. Porque essa xerostomia da radiação, da radioterapia, ela só piora com o tempo, né? E às vezes os pacientes perguntam para a gente, né? Doutora, a saliva tá ruim, a boca tá seca, mas isso é agora só depois da radioterapia, né? Vai melhorar, e não pode mentir, né? A gente diz, não vai melhorar, não, pelo contrário. E teve um colega que fez o doutorado um pouco antes de mim, ele fez uma tese fantástica. Ele fez uma tese só com uma régua e uma caixa de chicletes. Ele testou, porque vem o trismo associados, ele testou protocolos de goma de mascar, e os pacientes recuperaram a abertura bucal. Alguns, porque assim, era 10 minutos, 3 vezes ao dia. E aí a ATM voltou a funcionar melhor e tal. Ele conseguiu mostrar que depois da rádio isso melhorava bastante. E alguns pacientes referiam também que, mas aí tu não sabe se é pela própria estimulação do chiclete ou não, né? A melhora da saliva. E aí, então, né? Será que para o paciente que foi irradiado a acupuntura também não vai ajudar a glândula, hein? Olha então, o problema é que a glândula está acabando. E para cada paciente é um tamanho de dano. Aí que tá, né? Mas, por exemplo, se você está dizendo que essa atrofia é progressiva, acho que vale a experiência clínica para dizer isso. Agora, como hidratante bucal, os pacientes gostam muito do tal do Salicomfort, porque o Salicomfort é barato e acho que o xilitol absorve muita água, né? E eles começam a se queixar que está salivando demais. Usa menos horas. Mas... e ajuda porque é muito desconfortável. Mais desconfortável ainda é o risco da cárie radicular. E a outra coisa que é o recurso da pele, também difícil, com zinco para ajudar a remineralizar dentina. É o que tem é o Prevent e o PerioGard. Claro, tudo dentro das suas limitações, mas dentro de um paciente todo cheio de complicações, acho que é o que a gente pode fazer para melhorar, né? É sim.